com ele. Então Jesus, ele é muito audacioso. Não dá para eu colocá-lo na prateleira do lado de Buda, de taoísmo, nem Lao Tse, nenhum desses foram tão radicais na afirmação. Jesus foi. Então não tem como eu ser bonzinho com ele. Ou eu vou aderir a ele, ou eu vou condenar esse cara e tudo que ele falou. Então por isso que eu, Rodrigo, se fosse ateu, eu seria ateu Sam Harris. Entendi. Por outro lado, bom, acabei misturando os dois aqui. Então aquele cristão também que fala assim, não, com isso aqui eu fico, com aquilo ali eu não fico. Por exemplo, vou dar um argumento a seu favor. Tem alguns cristãos que falam para você assim, teve vezes eu encontro então e falo assim, não, eu sou um cristão, eu creio na Bíblia, mas eu acredito na evolução das espécies tal como você. Só que Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Eu respeito quem pensa assim, mas só que eu presumo que por detrás, disso tem um livro dessa grossura que saiu agora, Evolucionismo Teísta, com vários acadêmicos, é uma ontologia. Começando então eu sou um evolucionista teísta. Teísta, não ateísta. Sim, teísta. Sabe qual que é o problema que eu vejo? Qual é o critério que você tem para negar o milagre da criação? Porque a criação, como está no Gênesis, só pode ser explicada se for um milagre. Certo. Fora o milagre, não tem como você falar dela. Aí é o que eu concordo com você. Não vou no laboratório te provar que Deus fez o mundo em 6 dias. Não tem como eu escrever um artigo científico sobre... Eu posso escrever um artigo científico sobre a literatura do Gênesis. Velho Testamento. Nunca vai ser um artigo de biologia. Vai ser um artigo de literatura comparada. Eu posso argumentar historicamente que Moisés estava escrevendo uma história e não uma narrativa mitológica. Isso eu posso argumentar. Mas eu não tenho biologicamente como olhar no olho dele e falar assim, vou te provar que Adão existiu. Não tem como. Aí o que acontece? Esse livro que eu estou lendo está colocando isso. Muitos acadêmicos, para não serem massacrados na academia, como é o caso do Francis Collins, que fala, não, eu sou ateu e tudo mais, sou evolucionista e tudo mais, ele navega isso. Mas quando ele vai falar do milagre do nascimento virginal de Jesus, como um bom católico, Francis Collins vai dizer para você, não, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Olha que engraçado. Eu que estou dando o argumento que eu daria se eu fosse ateu. Se eu fosse ateu. Eu ia perguntar assim, peraí, qual que é o critério? Porque do ponto de vista da biologia, é estúpido você falar que uma virgem deu à luz uma criança. A menos que você tenha tido um caso que... O espermatozoide partenogênese que até mas aí deveria nascer mulher, deveria nascer mulher, exatamente, ou que alguém ali, gente, eu não estou desrespeitando Maria. Partenogênese é quando você se reproduz de forma assexuada e gera, mas só que eu acho que não tem nenhum caso humano. Impossível. A partenogênese, quer dizer, talvez poderia ser possível em laboratório um dia. Mas na natureza, não, você tem casos de partenogênese, se não me engano, nos vegetais. Eu nem sei se... Não, tem alguns animais, sim. Você tem casos animais? Em alguns lagartos. É lagarto. Tem lagarto. Tem caso em ave, mas é por causa da determinação cromossômica. No caso de mamífero, eu acho que não existe. De qualquer maneira, em seres humanos é impossível. Não é uma coisa que a ciência ainda não descobriu, não é uma coisa que... É impossível. Então, para a gravidez virginal de Maria, gente, eu creio que Maria deu à luz a Jesus virgem, tá bom? Não estou aqui desdenhando Maria. Os católicos que estão nos assistindo, eu estou falando o discurso que eu faria se eu fosse ateu. Ficou claro? Ponto. Deixa-me voltar para o meu papel de ateu aqui. E eu seria um ateu honesto, que é outro parâmetro. Eu acho que todo ateu é desonesto. Não, às vezes você é honesto com a sua descrença. Eu não creio em Deus porque eu não estou vendo evidências. Não é porque eu estou revoltado. Tem o caso dos revoltados. Mas eu diria que a maioria dos... Assim, passado esse período, essa fase de turbulência, né, de desconversão, ou qualquer coisa assim, depois que passou essa fase, os ateus que ficam são honestos. São honestos, exatamente. E quem sou eu para dizer que não são? Então, nesse aspecto da desonestidade, da honestidade, corrigindo, eu perguntaria assim, a Maria dar à luz a Jesus só teria 2 explicações. Ou aquilo é um baita de um mito, uma maneira educada de falar mentira, um mito, ou alguém ejaculou nas pernas dela lá de alguma maneira e por alguma maneira o espermatozoide entrou ali, porque acontece casos, às vezes, de uma menina engravidar
virgem se tiver algum tipo de ejaculação que não houve penetração, mas Muito raro, né? muito raro. Ou também tem os casos de ímã complacente, que é quando o ímã não estoura. Não estoura. Há penetração, mas o ímã não estoura. Fisicamente ela é virgem, mas teve penetração. Sim. Mas eu não falei besteira de caso, às vezes, de ter uma gravidez sem penetração, por causa de alguma situação Poderia ali. ser. Né? Poderia ser raríssimo. Tem até gente que dá caso do golpe da barriga lá, roubando espermatozoide. Exatamente. Tem caso em que vai com o cara no relato. Aí, se eu falar isso, o próprio Francis Collins, que é católico, vai, não, por favor. É porque você é protestante, você está negando Maria, você está... Mas vem cá, espera um pouquinho. Por que você acredita no absurdo, na estupidez biológica de uma grávida, de uma virgem ficando grávida pelo Espírito Santo, e não acredita que Deus pode ter criado o mundo em 6 dias? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Sim. Qual que é o critério para separar? Não, isso aqui na Bíblia Metáfora. é metáfora, isso aqui é milagre. Vou mais. Jesus ressuscitou depois de 3 dias morto. Eu ia falar isso daí também. Vou piorar, vou entrar na área do sacane agora, que não é bem a nossa. Subiu para o céu num corpo físico, sem foguete, sem roupa de proteção, só na atmosfera, só quando passasse ele explodir. E entendamos o que é céu. Porque ele foi para onde? Para onde? Para onde? Foi para o céu e... Para onde? E para onde? Não, e outra. Só de sair da atmosfera, ele já estouraria o corpo dele. Já morreu. Já morreu. Faz o Elon. Você tá entendendo? Faz o Elon. Agora, eu pergunto, qual é o critério para considerar isso aqui histórico? Ressurreição, ascensão, virgindade? Mas não, aí vai... Eu estou falando que eu vejo isso na academia teológica, principalmente quando você vai para a Alemanha, para a Europa. Um monte de teólogos só falando dos mitos. Bultmann é um caso disso aí, Wellhausen, vários da Alemanha lá. Bultmann, o Paquito já pensou em outra coisa. É outro. Não, não é aquilo não. Tem outra referência. Eu falei Bultmann, com L de todo tamanho ali, alemão. Aliás, o Paquito quer o banheiro, quer o banheiro, né? Bultmann. Eu vou controlar a câmera enquanto você vai. Tá, mas pode falar aqui? Não tem. É o Bultmann. Bultmann, Rudolf. E qual que é o critério para dizer que... Aí eles falam muito assim, o mito da abertura do Mar Vermelho. Então eu vejo, Pirula, que existe do lado... Estou fazendo uma autocrítica da teologia, uma teologia... Eles não gostam de teologia liberal, eles não gostam desse nome. Teologia progressista, alguma coisa assim, que ele quer literalmente acender uma vela para Deus, outra por capeta, usando no sentido metafórico. Sim. Porque ele não quer ser execrado por alguém como você. Que é fácil execrar. O cara mais conservador é mais fácil bater nele, né? Mas ele também não quer deixar a fé dele. Então ele fica gravitando entre 2 mundos. Um pé em cada barco. Um pé em cada barco. E do lado do ateísmo, eu penso isso. Esse livro, se ele... Não dá para eu pegar só uma partezinha dele é lógico que pode entrar em outras questões aqui. O fato de serem 75 livros e não um só. No sentido exatamente. São 75? No cânon católico, sim. No cânon protestante, 66. 76. Eu tenho respostas intelectuais para muitas dessas questões. Por que 75? Mas o ponto é... Eu não conheço um especialista de Shakespeare que daria a sua vida por sua interpretação do Hamlet. Não, Mas tem John Huss que deu sua vida pela Bíblia. Se você for procurar, sempre tem doido pra tudo. Alguém vai morrer por Shakespeare, pode ser. Mas olha interessante como você colocou. Provável. Se você for procurar, tem doido pra tudo. Talvez uns 2 ou 3. Só que com relação à Bíblia... Pro cristianismo milhares de pessoas entregaram a vida. Foi uma coisa. Milhares. Esse livro tá aqui a custo de muito sangue derramado. Então eu vejo assim, tem alguma coisa nesse livro que é muito forte. Então não dá pra eu aceitá-lo pela metade, do lado dos crentes, ou considerá-lo inofensivo do lado do ateísmo. Como é que você vê isso?